Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. As novidades envolvendo a Paramount não param de chegar e hoje eu gostaria de falar a respeito do acordo histórico que vai mudar completamente a indústria do MMA, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo todo. Um acordo acabou de acontecer e eu queria falar com vocês a respeito disso. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal F. Só explicando para vocês rapidamente, eu acompanho o UFC desde os primórdios aí praticamente, eu acompanho desde o Vanderlei Silva, do Chuck Liddell e assim por diante, do Tito Ortiz, aquela era de ouro, né, dos Gracie e assim por diante, tinha toda aquela rivalidade entre o UFC e o Pride, né, depois o UFC comprou o Pride. E o UFC tem uma história muito rica, né? O Joe Rogan entrevistando lutadores aí no decorrer da carreira dele aí como o maior podcast do mundo. Então eu sempre acompanhei o UFC e o UFC passou por muitas mudanças, né? Passou por muitas empresas. Eles tinham primeiro um acordo com a Spike TV, depois eles tiveram um acordo com a Fox e finalmente eles fecharam o maior acordo com a ESPN. Não só isso, né? Eles têm acordos ali de merchandising, etc. Só que o acordo com a ESPN foi muito importante para trazer o crescimento da empresa. E no meio desse acordo, né, com a ESPN, eles foram vendidos para a Endeavor por um valor, se não me engano, de 4 bilhões de dólares. E algum tempo depois, a Endeavor comprou também a WWE, né, que é a empresa do Vince McMahon lá, né, que tem aquela luta livre, que o The Rock faz parte e assim por diante, o Dave Bautista também, né, de Guardiões da Galáxia. E agora essas duas empresas se transformaram em uma só, elas foram desmembradas da Endeavor e foi criada a empresa TKO, que é a empresa que seria Technical Knockout, que é a empresa basicamente que controla o UFC e a WWE. E se tem uma coisa que essa empresa sabe fazer é ganhar dinheiro, né? A Endeavor é uma empresa de agentes lá nos Estados Unidos, eles ganham um percentual de praticamente tudo que é feito, porque eles são agentes de atores, diretores e assim por diante. E o UFC acaba de fechar um negócio de 7,7 bilhões de dólares por um período de 7 anos, então praticamente 1 bilhão de dólares por ano somente para transmitir os eventos do UFC. Então, realmente uma avaliação altíssima que a Paramount Plus pagou. Normalmente, essa torta ali, né, esse bolo era dividido entre várias empresas. A Paramount Plus agora controlada pelo David Ellison, que seria a Paramount Skydance Corporation, simplesmente falou, ó, a gente quer tudo, a gente quer todos os eventos numerados do UFC, a gente quer todos os Fight Nights, a gente quer transmitir todos os eventos, se não me engano são 40 e poucos eventos no decorrer do ano. Todos esses eventos vão ser transmitidos na Paramount Plus. Isso traz alguns benefícios gigantescos para os fãs, mas também traz alguns malefícios. Em primeiro lugar, esses direitos são somente dos Estados Unidos, mas a Paramount já assinou um contrato com o UFC que em todos os mercados onde renegociações forem acontecer, eles têm uma preferência de negociação. Então, quando os direitos aqui no Brasil forem, né, ficarem livres, a Paramount vai ter o direito de negociar com o UFC antes de qualquer outra empresa. Isso não quer dizer que nenhuma outra empresa vai ter absolutamente nada do UFC, porque ainda tem as séries Contender Series, por exemplo, que é apresentada pelo Dana White, que pode ainda fechar algum acordo com uma Netflix ou com algum outro canal, né? Outros programas ali, né, como o próprio Ultimate Fighter, podem procurar uma nova casa e etc. Então não quer dizer que só vai ter conteúdo do UFC, mas todos os cards de lutas, digamos assim, vão ser transmitidos dentro da Paramount Plus. Esse acordo foi muito positivo em termos de valores, mas não foi o melhor acordo pro UFC. Eu acho que foi o melhor acordo para a Paramount, como eu vou explicar para vocês, mas pro UFC o melhor acordo seria uma mescla de Netflix com ESPN, né? Porque seria o canal de esportes mais forte e o serviço de streaming mais forte. Então seria eles transmitirem, por exemplo, os Fight Nights, né, dentro da Netflix e os eventos numerados lá, o UFC 200, o UFC 300, 400, esses eventos serem transmitidos
na ESPN, simplesmente porque seria a opção que tem o maior número de pessoas assistindo, né? Você transmitir na Netflix e você levar essas pessoas da Netflix para assistir na ESPN. E outro detalhe mega importante, o detalhe mais importante dessa notícia, que é um caminho completamente sem volta, é que agora não vai mais ter pay-per-view. Então você não vai ter que pagar mais para assistir o UFC, né? Porque normalmente os eventos numerados eram transmitidos através de pay-per-view, que você pagava ali um valor alto, que variava entre 30 e 50, 60 dólares para assistir uma luta. E os eventos tinham um volume de pay-per-view bem razoável, né? 100 mil, 200 mil, 500 mil, mais de 1 milhão em caso de lutas aí do Conor McGregor e etc. Mas isso acabou com esse acordo aí com a Paramount. O Dana White até falou, ainda existe espaço para fazer um evento de pay-per-view e etc. Mas pelo formato que eles adquiriram, isso parece que não vai mais acontecer. Então, mais ou menos como aconteceu com o boxe, né, que praticamente não tem mais eventos em pay-per-view, isso vai acontecer também com o UFC. O que faz sentido, né? Eles estão modernizando. Isso pro consumidor é muito bom, mas tem também alguns problemas pro próprio consumidor. Por quê? Se você não tem mais o incentivo do pay-per-view, se você sabe que vai ser transmitido ali na Paramount, qual é o incentivo pro UFC trazer o melhor produto? Né? Então, a mesma coisa que a gente está vendo com filmes e séries, por que a série da Wandinha lançou 4 episódios em 3 anos? Porque eles não precisam lançar muito mais do que isso, porque eles estão segurando os fãs da Netflix somente com anúncios e assim por diante. Então, será que isso não vai deixar o UFC um pouco mais aguado? Será que eles vão ter aquele incentivo para correr atrás das grandes estrelas, para falar, a gente tem que trazer o Conor McGregor de volta, a gente tem que ter uma nota luta da Ronda Rousey, a gente tem que trazer, né, aquelas lutas evento, aqueles grandes eventos? Será que eles não vão falar, o problema agora é da Paramount, eles que têm que vender, porque a gente já está trazendo ali semana após semana os eventos que eles solicitaram, né? Será que vai existir aquele mesmo ímpeto para trazer o melhor produto? Aí fica, né, a questão entre a Paramount e o UFC, né, para saber se isso vai acontecer. O outro ponto negativo é justamente o relacionamento com os atletas, porque até o momento não foi falado nada a respeito de quanto os lutadores vão receber por isso, né? Porque o UFC é famoso por pagar pouco para os seus lutadores em comparação com outras grandes ligas, né? Como a NBA, por exemplo, que paga 50% de tudo que ela ganha, ela paga para os atletas. O UFC parece que é em torno de 14% de tudo que ela ganha vai para os lutadores. Então não foi falado por quê? Muitos atletas de alto calibre, eles ganham pontuação das vendas de pay-per-view. Então, por exemplo, o pay-per-view é vendido por 50 dólares, 5 dólares vão para o Conor McGregor, por exemplo. 3 dólares vão para o outro cara lá. Então, quando tem um evento grande, os atletas recebem uma pontuação ali, né, dentro do card, dentro do que é vendido de pay-per-view. Como é que isso vai acontecer agora? Eles vão revelar os números da Paramount, eles vão mostrar o que aconteceu, então ainda tá uma zona meio cinzenta ao redor disso tudo. E tem um grande diferencial, né? Vocês podem estar se perguntando, mas a Netflix não tinha dinheiro para entrar com tudo e pegar esses direitos para ela? A questão é que uma liga como o UFC tem significados muito diferentes para a Netflix e para a Paramount. Para a Netflix, o UFC seria simplesmente mais um produto para a Netflix oferecer, né? Então você tem lá 1 milhão de séries chegando, você tem já a WWE, você tem um monte de coisas. Você tem mais uma oferta ali, que é o UFC. A Netflix estaria basicamente agradando um pouco mais as pessoas que já são assinantes da Netflix, porque a Netflix já tem um volume tão alto de assinantes que quem é fã do UFC provavelmente já é inscrito ali na Netflix, sendo que para Paramount Plus o efeito disso é muito maior, porque você está basicamente chantageando uma fandom inteira, uma comunidade de fãs inteira, para vir para sua plataforma, né? O que a Paramount fez foi basicamente botar aquela cenourinha na vara de pescar e falar, vem para cá, fãs do UFC, que vocês vão ter aqui uma nova casa, né? Não é mais na ESPN, vai ser dentro da Paramount Plus. Então, o que isso pode trazer de benefício para a Paramount Plus
é muito maior do que o que pode trazer de benefício para uma Netflix ou até mesmo para uma ESPN, porque a ESPN já tem, por exemplo, futebol americano, já tem NBA, já tem muita coisa, inclusive teve um acordo bombástico aí da ESPN com a NFL, né, de futebol americano, que eu quero abordar aqui no canal junto com vocês. Então, para a Paramount isso tem muito mais valor, ainda mais com o David Ellison, que acabou de chegar e quer mostrar, né, ó, eu tenho dinheiro, se vocês querem fazer acordo, venham aqui na Paramount também, né, sei lá, se o Christopher Nolan, depois do filme A Odisseia, quiser conversar com alguém, pode ter certeza que agora ele vai lá para ter uma proposta da Paramount e fala, ó, o meu próximo filme tá em aberto aí, vocês querem que eu faça? Eu quero 250 milhões, né, de Pix aí para eu fazer um filme para vocês. Então, com certeza, a Paramount agora, ela se coloca numa posição de muito prestígio e fazer acordo com uma empresa gigante como a TKO, que está com tantos acordos muito benéficos, é muito legal para ela também, né? Porque ela se consolida como um grande player ali, né? Ela se coloca em posição de igualdade com uma Disney, com uma Netflix, com uma Comcast, que era uma coisa que não estava acontecendo muito nos últimos anos. E eu tenho certeza que quando os direitos forem acontecendo ali em outros países, eles vão tentar pegar o UFC para eles ao redor do mundo inteiro, não só em território norte-americano. E foi até engraçado, porque eu não me lembro aonde que aconteceu essa conversa. Eles estavam falando, não, porque pay-per-view é coisa do passado, porque ninguém mais assina pay-per-view, só que o acordo não começou ainda, né? Então o Dana White falou, galera, parem de falar mal de pay-per-view, porque eu tenho que vender um pay-per-view nesse final de semana. Foi um momento engraçado ali, né? Mas que não deixa de ser verdade, porque mesmo que o fim já seja iminente, eles ainda estão em acordo com a Disney e com a ESPN. Só que para a ESPN não são só notícias ruins, porque eles já estão com essa operação muito forte com a NFL e eles fizeram também um acordo pela WWE. Então eles perderam o UFC, mas estão ganhando a WWE, que é famosa por ter um público ainda mais radical lá nos Estados Unidos. O John Cena, inclusive, está fazendo muita coisa na WWE, o The Rock retornou, agora ele está em um hiato de novo. Então a WWE também está num momento muito positivo lá nos Estados Unidos. E só a cereja do bolo de todo esse negócio é que o UFC vai acontecer na Casa Branca, né? Porque o Trump tem uma conexão muito forte, né, com o Dana White e etc. O que é mais curioso ainda, porque isso envolve até a situação do South Park, né? Então a mesma empresa, que agora é a Paramount Skydance, eles têm, né, a série South Park, que está destruindo o Trump semana após semana, e eles têm também o UFC, que tem uma conexão muito forte através da figura do Dana White, do Ari Emanuel e assim por diante. Então vai ser muito curioso a gente ver como vai continuar sendo esse relacionamento do Trump com a Paramount, né? Agora que ela pertence ao David Ellison, eu acredito que ele vai deixar um pouquinho essa situação do South Park de lado, ou a Paramount vai simplesmente falar, ó, se vira com os caras aí, né? Não envolve a gente, porque é uma empresa muito grande. O South Park está criticando o presidente, mas eu acho que isso é algo natural de acontecer. Tomara que isso não afete, né, essas possíveis parcerias aí que a Paramount está tentando criar a partir de agora. E a respeito desse assunto, Dana White falou o seguinte: este acordo histórico com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Disse o CEO, pela primeira vez, os fãs nos Estados Unidos terão acesso a todo o conteúdo do UFC sem o modelo pay-per-view, tornando mais acessível assistir as maiores lutas em uma plataforma massiva. Este acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição proporcionada pelas redes Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e para todos que assistem e amam esse esporte. E outro ponto que eu acabei até esquecendo de citar é que os eventos numerados, ou seja, os eventos principais, né, que tem os maiores cards, eles vão ser transmitidos simultaneamente no canal de televisão CBS, né, que é um canal de televisão muito grande, seria o equivalente a uma Globo, um SBT lá nos Estados Unidos. E o último ponto negativo, só para fechar o vídeo, o último ponto negativo desse acordo, na minha opinião, é que os eventos numerados hoje, eles são especiais justamente por causa do pay-per-view. É óbvio que não é legal você ter que pagar para assistir a luta, mas como eu disse, será que o UFC
vai continuar dando a mesma atenção para um evento numerado, como por exemplo o UFC 200 lá, que teve o UFC 100, né, se eu não me engano, que teve o Georges St-Pierre, teve uma porrada de grandes atletas participando. Será que eles teriam feito dessa forma se não tivesse o pay-per-view? Então, esse é o meu maior medo como um fã do UFC, é que o produto piore por causa disso, porque eles não vão ter mais aquele ímpeto para trazer sempre o melhor produto. Mas o Dana White é um cara muito competente, vamos ver como vai ser daqui para frente. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, né, envolvendo a Paramount. Tem muita novidade saindo envolvendo a empresa, então nos próximos dias eu devo trazer mais algumas coisas aqui para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.